Gostei dessa. Dessa também. Dessa também. Vou levar todos. Confesso uma coisa, você já comprou um ou mais livros porque achou a capa muito bonita, levou para casa e nunca leu o livro, né? Então, bem-vindo ao clube dos que amam capas de livros. Mas é claro, a gente também lê os livros, não é mesmo? Então, eu vou falar sobre a importância da capa do livro nesse vídeo. Me acompanhe aí. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Café do Escritor. É sempre uma alegria, como eu repito aqui cada vez, estar com vocês, porque é mesmo, né? Eu vou dizer ao contrário, isso é realmente uma alegria estar aqui. Muito bom que você me acompanha, nos acompanhe em todas as nossas iniciativas. A gente tem muita coisa, você pode ver aqui abaixo do vídeo. Tem grupos que você participa no WhatsApp, no Telegram, tem o nosso curso Como Começar a Escrever um Livro de Ficção, tem as nossas publicações da Página Nova, que eu já vou mostrar algumas delas aqui, e muita coisa. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre a capa do livro. E assim, quando a gente fala da capa do livro, a gente inevitavelmente está falando sobre a arte da capa, né? E aí a gente tem que pensar um pouquinho o que quer dizer arte, né? A arte quer dizer uma habilidade, uma técnica que é empregada para se conseguir algum efeito em alguma coisa. É claro que é uma questão depende muito do que você está propondo, vai depender do artista, vai depender do sentimento dele ou do momento e principalmente do assunto que está sendo, do tema, né, que está sendo tratado. Então a arte envolve muita coisa e por isso a gente não consegue dizer, né, especificamente o que é uma arte, mas a gente sabe quando algum objeto tem uma interação artística, que é também o nosso caso da capa do livro. Bom, mas como o nosso assunto aqui não é a arte em si, mas é a aplicação dela na capa do livro, vamos definir então também o que é uma capa do livro. Uma capa de livro é basicamente uma proteção para este livro, né? Ela pode ser de diversas formas, pode ser a brochura, né, que é a mais comum, que é feita de papel. Ela pode ser uma capa dura, como esse livro aqui maravilhoso que eu tenho, né? O livro é mais grosso, precisa de mais sustentação, então tem uma capa dura, pode ser de papelão, pode ser também usado couro, pode ser utilizado tecido para o acabamento, pode ter uma sobrecapa, a sobrecapa é o que vai além da capa, né? Que a gente está vendo aqui. Então assim, a capa existe de várias maneiras, com funções necessárias, né, para a proteção desse livro, ou simplesmente questões estéticas, que você quer que ele pareça dessa forma ou daquela forma. Então a capa basicamente é uma proteção, mas acaba sendo incorporada ao livro, né, ao conteúdo que ela está guardando. A capa também pode ser impressa em uma gráfica, quer dizer, numa produção industrial, ou pode ser feita manualmente, quer dizer, feita um a um, de uma forma totalmente artesanal, então isso não importa. O importante é que o livro tenha uma capa. Então vem a pergunta, né? Por que é que a gente faz uma arte na capa de um livro? Primeiramente, o autor, ele não escreve um livro, ele escreve um manuscrito, ele tem um original, né? Quando esse manuscrito é transformado em livro, então precisa-se de uma apresentação, que é a primeira impressão que o leitor, que é a pessoa que vai ver esse livro, vai ter do livro. Então, por isso, a arte da capa é muito importante, porque a primeira visualização que qualquer pessoa vai ter, seja ela numa prateleira, seja ela numa página da web, que vai estar exposto o livro e assim por diante. Então, a primeira visão, aquilo que vai chamar atenção, né, pela imagem, pela tipografia, que a gente já vou falar com mais detalhes, é a primeira impressão que o leitor vai ter do seu livro, do meu livro. E para produzir essa capa que vai chamar a atenção do público, entra a figura do designer ou do capista, né, da pessoa que vai fazer essa arte na capa para emoldurar o livro, então apresentar, olha, o livro é esse, mas o que aparece primeiro é a capa, né? Depois é que vai vir
o interior, o que está escrito lá dentro. E por isso é importantíssimo que a pessoa que vai fazer essa capa, o designer, o capista, ele consiga trazer é melhor, para frente da capa a ideia do livro, o tema do livro, o que esse livro quer passar, o que ele está falando, né? Sem entregar tudo. E eu preciso chamar a atenção que é aqui que muitos autores independentes erram. Eles vão lá na Amazon, tem um sistema lá de fazer a sua própria capa, ou no Canvas, que é outro programa, e tem outros programas que você monta a partir de templates, e você monta a sua capa. Isso está errado? Não, de forma alguma. Cada pessoa tem o direito e pode fazer a capa do jeito que quiser. A questão é que, muitas vezes, o autor ele não tem uma visão comercial e de marketing desse livro. Então ele acaba trazendo para a capa um elemento que talvez não seja o principal, ou a forma que ele apresenta isso, não seja aquilo que vai justamente jogar o gancho para o leitor e fazer com que ele se interesse por esse livro. E eu preciso dizer para vocês, a capa é um dos fatores mais sensíveis na produção de um livro. Aqui no Café do Escritor, no Página Nova, a gente faz, né, como vocês sabem, todo o processo do livro, todo o processo do texto, todo o processo de design, mas quando chega a capa, a gente geralmente traz o autor, traz o designer que vai fazer e junta todo mundo para que se chegue na melhor solução para essa capa. Então, vale pegar referências, vale pegar ideias, né, para que a gente construa a melhor apresentação para esse livro, né, que seja também que vai atrair o leitor. E é importante eu dizer como normalmente funcionam esses processos. Então, numa editora comercial, a editora comercial é aquela que você ela vai te contratar, vai pegar o seu original, você não vai precisar pagar a impressão não, a produção, e ela vai cuidar de tudo, né? O que acontece nesse cuidar de tudo? Você cede os direitos para ela, e a editora é quem decide tudo, principalmente a capa, né, e toda a parte de design. Por quê? Ela quer alinhar esse design ao seu marketing, à sua maneira de trabalhar essa divulgação. Então, nesses casos, geralmente o autor não apita nada, tá? Não é nem consultado como é que ele quer a capa dele, né? Faz parte do jogo. Nos livros independentes ou nos prestadores de serviço, como nós somos, né, como a Página Nova nós sim, como eu falei antes, a gente chama o autor e a gente pede para ele, olha, você tem referências, você gostaria de ter alguma coisa que você gostaria, alguma cor, alguma maneira de se expressar que você acha que seria interessante ter na capa? A gente pega essa informação, como eu falei, senta com o designer também vai participar disso e vai chegar na melhor solução, né? A gente, claro, tenta conciliar para que isso dê certo. E eu vou confessar para vocês, alguns autores, né, às vezes não entendem essa questão da capa ser usada para o marketing, né? Tem alguns autores que vêm já com uma ideia muito fixa, eu quero isso na capa, né? E a gente fala, olha, isso aqui não chama atenção para o marketing, ou não é comercialmente interessante, ou então é muito diferente daquele assunto que você está falando, você está dizendo uma coisa na capa, mas o livro é outro. Então, assim, são vários argumentos que a gente tenta, né, então convencer o autor, né, de deixar o design criar, né. E o que acontece quando o autor não deixa o design criar? Ele faz do jeito dele, né, e geralmente dá problema, pode dar problema. Então, assim, se você contrata um serviço, né, pode dar suas opiniões, claro, né, mas deixe o designer criar, né? A partir disso você pode dizer gostei, não gostei, quero mudança aqui, quero mudança lá, porque assim, quando os autores permitem que o designer crie, nossa, é muito rápido, né? Depois a gente conversar e fazer toda essa avaliação do que é melhor ter na capa, o que não é muito mais fácil para ele criar. Ele vai pegar a essência daquele livro e vai jogar na capa e o autor fala, nossa, eu nunca tinha pensado que isso podia dar certo, que isso aqui seria uma boa ideia, né?
Então eu já vi muitos autores, né, que também mudaram de opinião quando viram uma proposta que realmente fugia daquilo que ele imaginava, né? E além, né, transcendia. E também a resposta do público é muito boa nesse sentido, né? Repito, não é que o autor não possa dar opinião, né? Mas a gente tem que chegar a uma conclusão, né, do que é melhor para o livro, né? Para o livro, é isso que importa. E mais uma questão a respeito disso. O autor precisa pensar o seguinte, embora o livro é dele, a ideia do livro é dele, toda a construção do livro é dele, mas esse livro destina-se para um público, né? E a capa é a mesma coisa. Às vezes o autor fala, eu quero isso na capa e não sai dessa ideia e você fala, olha, não vai dar certo, isso aqui não é bom, né? Não funciona. Mas ele mantém esse plano, né, de ter essa coisa, essa imagem na capa. Por quê? Porque ele está pensando que o livro é dele, né? O livro é meu, eu quero a capa do meu jeito. Mas, novamente, tem que pensar no público, né? O que o público vai achar e como ele vai receber, né? Então, gente, eu sei que é difícil, mas o autor tem que ter um certo desprendimento em relação ao seu trabalho, né? E eu tenho certeza que isso ajuda muito, porque amplia as possibilidades desse livro, dessa obra. E uma outra questão, a capa é uma grande ferramenta de marketing, não é a única, né? Existem várias outras, mas ela auxilia muito, como eu falei no início, né? Que muitas pessoas compram às vezes somente pela capa, né? Olha o livro lá na prateleira e fala, puxa, eu quero esse livro. Depois é que vai ver o conteúdo, se é realmente relevante aquilo que gostaria de ler. Mas a capa realmente chama a atenção. E nesse sentido, muitas vezes você só tem 2 a 4 segundos do olhar do teu leitor, seja na tela do computador, vendo as capas dos livros, ou então na prateleira, para que ele decida parar na sua capa e olhar novamente. Puxa, me interessou isso aqui, né? Muitas vezes a gente faz isso. Então, é muito rápido. Então, precisa ser uma mensagem muito clara, muito direta, para chamar essa primeira atenção. Porque se ele não parou nesses 2 ou 4 segundos, ele não, né, provavelmente não vai parar depois de novo, porque já passou o tempo dele fazer essa varredura que quando está procurando por imagens, né, capas que sejam visualmente interessantes. Então é muito importante passar a mensagem certa, né, no lugar certo, para que o leitor consiga enxergar isso. E em relação a capa passar a mensagem certa, você não precisa colocar coisas gritantes, né, ou encher de elementos que vão poluir essa capa para chamar atenção. Então não é essa a questão, né, botar muita coisa para chamar atenção. É colocar as coisas certas. Então, por exemplo, você lança um livro de ficção, né? Vou pegar aqui um livro de ficção, deixa eu pegar aqui qual que eu tinha em mãos. Aqui, nossa querida Fernanda, né? Então, olha o que tem na capa, né? Então eu não vou falar para não influenciar você, mas olha o que tem na capa, né? O que você acha que é esse livro? Né? Você já tem uma ideia, né? E assim por diante. Veja a capa do livro da Juliana aqui. Também, você já tem uma ideia do que está dizendo o livro, né? Do que pode estar contido nesse livro. Mas o que são essas imagens? São ganchos, né? São ganchos, eles não estão gritando, eles não estão exagerando, são ganchos, fala, opa, aqui tem uma coisa, tem um elemento que me interessou, quero saber mais do que isso. Então você pega o livro e olha, né, na contracapa, vê o que diz, se tem a ver com aquilo que você imaginou. Mas olha o movimento que foi feito, né? Você já parou, você já pegou o livro, você já virou ele, você pode abrir, alguma coisa assim. Ou então, se for na tela, você pode descer, ver as informações. Então é isso que a gente quer, gerar esse gancho para atrair o leitor e que ele possa começar uma interação com esse material que talvez ainda não conheça. E ainda, a capa do livro como ferramenta de marketing, imagina que a capa do livro é como se fosse um cartão de visita seu, né? Onde está a sua imagem, talvez esteja a sua capa perto. O autor tal tem o livro tal, que tem essa capa, tem o livro tal, e assim por diante. Então, essa imagem da capa vai sempre estar atrelada ao autor.
né? Tem autor que não gosta de aparecer, mas aí é outra história. Então, normalmente, a gente sempre põe um do lado do outro. Quer dizer, esse autor tem este livro, tem aquele livro, e essas capas, então, vão formando um mosaico que faz parte da obra desse autor. E é tão importante essa imagem da capa que porque ela vai aparecer também em outros lugares. Ela vai aparecer em posts da rede social, vai aparecer em qualquer material de divulgação que você for fazer. Quer dizer, vai aparecer em todos os lugares que você mencionar esse livro, essa obra ou esse autor, vai aparecer a imagem da capa. Então, por isso, ela tem que ser muito bem pensada para atender, né, e conseguir estar nesses lugares todos que necessita para essa divulgação. Bom, eu ainda quero dar 3 conselhos muito importantes para você pensar, né, sobre a capa do seu livro, sobre o livro que você está escrevendo, ou quando você estiver escrito e quiser entregar para um designer de capa e falar, olha, eu gostaria de uma capa assim, que tivesse aquilo. Então, é bom você saber como autor o que tem, né, o que é importante nas capas. Esses 3 conselhos são bem importantes, né? Até para você dizer, olha, eu quero que você dê ênfase nisso, ênfase naquilo. Então vamos lá. Então o primeiro ponto é a tipologia. O que é tipologia? São os escritos da capa, né? Então a gente tem muitas formas de escrever isso, né? Então desde o nome do autor, os elementos de tipografia que constituem a capa e assim por diante. Então, a tipologia, ela é importantíssima. Veja que tem livros que nem tem imagens, só tem texto, né? Só tem o escrito, só tem as fontes. Tamanha a importância. Então, escolher o tipo certo, dependendo do assunto certo. Tem gente que às vezes acha, e tal fonte é tão bonita, eu queria na capa, mas será que ela conversa com o assunto? Às vezes o teu livro é um livro sobre, vamos supor, de não ficção, que exige uma tipologia um pouco mais séria, com menos rebuscamentos, né? Então não combina uma coisa com a outra, né? Um livro sério com uma tipologia muito fantasiosa, e aí não dá certo. Por outro lado, um livro de fantasia já permite que a gente tenha uma tipologia bem mais exagerada, né? Porque faz parte desse pensamento, dessa construção, tanto visual quanto do assunto, né? Que a gente possa então brincar um pouco mais com essa tipologia. Mas a tipologia também é uma das coisas muito difíceis de achar a tipologia certa, e decorre de pesquisa, de levantamento, de testes, né? Às vezes a gente passa uma capa para um autor e fala, este é um teste. A pessoa, não gostei nada, não, é um teste, né? Então a gente está testando, né? Tudo a gente testa, então tem que saber dividir quando é teste e quando é o final, né? Isso é importante saber também. Então, gente, tipologia é extremamente importante e precisa ter o seu lugar, escolher muito bem escolhido e aplicar da melhor forma possível. O segundo ponto são as imagens da capa, né? Deixa eu pegar algumas imagens aqui, né? As imagens, gente, não são mera decoração, tá? Elas estão contando uma narrativa também. Assim como a tipologia que eu acabei de falar, as imagens também estão contando a sua narrativa, que tem a ver com o livro, né? Então ela não está à toa aqui, não é à toa que tem esta imagem aqui, e assim por diante. Então, a imagem da capa, ela deve funcionar mais como um teaser, né? Como um trecho, alguma coisa que você adianta para o seu leitor, e não como um spoiler, tá? Por isso que eu digo, né? Tem coisas que podem, se você colocar demais na capa, você está dando um spoiler, e não é essa a ideia. A ideia é você dar um gostinho, né? Olha, isso aqui vai tratar disso. Puxa, eu me interesso por esse assunto, preciso ler, né? Essa é a ideia que a gente quer fazer com que o leitor pense e também adquira o livro para isso. E veja a força da imagem, né? Muitas vezes, né, naqueles casos que eu comentei no começo, que a gente compra por causa da capa, né? Muitas vezes é a primeira conexão que acontece da imagem com o leitor, sem ele precisar ler uma palavra. Quer dizer, a força da imagem tem isso, né? Faz essa conexão
e você encontra ressonância no leitor e ele pensa, puxa, esse autor botou essa imagem, na verdade não foi o autor, mas representou muito bem o que diz o livro, então eu quero ler esse livro. Então essa conexão é necessária. E o terceiro ponto é, você precisa estabelecer as expectativas do seu público para aquele gênero. Essa dica vale ouro. Então assim, se, como eu comentei antes, o livro é de não ficção, como são as capas de não ficção daquele assunto? Vamos supor finanças, né? O livro é de ficção, então novamente, quais são os elementos que fazem sentido para aquele público, para aquele gênero? É um livro romântico? Ah, mas como são as capas de livros românticos? Tem que ter isso, tem que ter aquilo? Quais são as cores, né? Qual a tipologia? Então tudo tem que conversar com esse gênero, para não ficar uma coisa completamente fora daquilo que você quer atingir um público, quer atingir um gênero, você escreveu sobre aquele gênero, mas a tua capa diz completamente diferente. Então, por isso, as referências, buscar referências quando a gente faz uma capa é extremamente importante. Referência não é copiar, minha gente. Referência é você pegar tudo que você encontra sobre aquele assunto e verificar quais são os padrões, quais são as cores, quais são as tendências, de que forma isso está sendo trabalhado e assim por diante. Porque isso vai ajudar na composição de um novo projeto, de uma nova capa, que vai conversar com aquelas outras, mas ela não é igual, né? Porque foi construído um trabalho em cima disso e tem a ver também com o assunto do seu livro, o que é importante mostrar, né? Então tudo isso tem que ser pensado. Então o segredo no geral é o seguinte, é mostrar o seu livro para o público certo, com uma capa certa, né? Escrever resenhas certas, então você montar todo esse pacote, digamos assim, para apresentar o seu livro para o seu público, certamente eles vão se interessar, eles vão querer comprar o seu livro porque você fez tudo da maneira correta, né? Falei antes sobre a pessoa fazer sozinho, não tem problema, muitas vezes é a única opção, é a melhor fazer isso do que não fazer. Mas tem que tomar alguns cuidados para não parecer uma coisa muito amadora, muito de qualquer jeito, porque aí o pessoal, né, o público geralmente acaba por rejeitar. Então se você não consegue pagar um projeto, né, tenta achar pessoas que te ajudam a fazer isso de uma maneira um pouco mais profissional e mostrar isso como um trabalho, né, que não é qualquer coisa, mas é o seu trabalho que está sendo valorizado. Então, meu amigo, minha amiga, pense na capa do livro como uma das coisas mais importantes para o seu projeto. Se você precisar contratar alguém, contrate pessoas que realmente entendam disso, que sabem passar uma mensagem, que sabem mostrar um produto sem dar spoiler, sem dizer demais, né? Mas que fique não só bonito visualmente, agradável visualmente, mas que represente aquilo que você teve tanto trabalho para escrever, o seu manuscrito. E que isso realmente emoldure, né? E proteja, como é a função primordial da capa, né? Aqui no Café do Escritor e na Página Nova, a gente faz todos esses serviços, tanto de texto quanto de design, de capa, para os projetos contratados, né? E sempre com o maior cuidado, sempre levando em consideração para que esse projeto realmente atinja o melhor do seu objetivo. Então, por isso a gente faz sempre um esforço entre autor, entre designer, editor, né, e todas as pessoas envolvidas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É um assunto extenso, não está esgotado, e eu prometo voltar a ele em outro momento, em outra oportunidade, trazer muito mais informações para você. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.